A gente está numa série de mensagens sobre esse livro aqui. Nas duas primeiras eu tinha esquecido de trazer o livro. Esse é o livro, Um Mês para Viver. Alguém já tinha visto esse livro ou lido esse livro? É um devocionário, como eu falei para vocês. Ele está esgotado na editora, mas o que vocês vão encontrar é em sebo, na estante virtual. Enfim, se você colocar lá no Google, você provavelmente vai encontrar. Eu super recomendo. São 30 reflexões muito inspiradoras, e a gente está respondendo aquela pergunta, né? Se nós tivéssemos 30 dias para viver, o que nós mudaríamos? O que você mudaria na sua vida se você descobrisse que tem apenas 30 dias de vida? Será que você procuraria algumas pessoas para resolver alguns problemas? Será que você passaria mais tempo com algumas pessoas que você gosta, que são especiais para você? Será que você deixaria de fazer algumas outras coisas? E a reflexão que a gente tem tido aqui é: por que nós então não fazemos isso agora? Por que a gente não faz essas mudanças agora? Por que a gente esperaria uma notícia de que nós teríamos apenas 30 dias para fazer mudanças que nós realmente precisamos? Por que a gente não valoriza as pessoas que nós amamos agora? Por que a gente não vive a vida apaixonadamente como nós podemos fazer agora? Hoje é a terceira mensagem. Na primeira mensagem nós falamos sobre viver apaixonadamente, sobre aproveitar os momentos da vida, aproveitar os filhos, o casamento, aproveitar os segundos que nós respiramos e aproveitar ao máximo, viver apaixonadamente. E nós vimos que nós só podemos desfrutar da vida abundante quando nós estamos enxertados na videira. E Jesus é quem nos enxerta, não é? Ele é a videira verdadeira e é por meio dele que nós podemos frutificar. O Pai é o agricultor. Essa primeira mensagem está lá no nosso canal do YouTube. A segunda mensagem nós falamos sobre amar completamente. Se nós tivéssemos apenas 30 dias, certamente nós amaríamos muito mais e passaríamos mais tempo com pessoas que são importantes para as nossas vidas. Então, os nossos filhos, os nossos familiares, pessoas que investiram na gente, e nós vimos que a maneira como nós amamos, segundo o padrão bíblico, é por meio do serviço. Então nós descobriríamos que nesses últimos 30 dias, nós iríamos querer servir as pessoas que nós amamos. E essa é a maior demonstração de amor que nós podemos ter. O maior legado que nós podemos deixar não é o dinheiro, não é o sobrenome, não é as posses, não são os bens. É o amor, e é isso que marca, esse é o legado que marca o coração das pessoas. Se você lembrar agora de alguém que marcou a sua vida, marcou a sua caminhada, talvez um professor, ou um pai, a sua mãe, alguém da igreja, um líder, eu não sei quem, mas se você pensar em alguém, certamente o que você vai lembrar dessa pessoa que marcou a sua história e a sua caminhada, é por algo que ela fez servindo você. Algo que ela influenciou, talvez até se sacrificando por você, e isso marcou. Esse é o legado que nós podemos deixar. Essa mensagem também está lá no nosso canal do YouTube, ok? E hoje, essa é a nossa reflexão. Se nós tivéssemos apenas 30 dias para viver, nós certamente precisaríamos ser humildes para aprender. Ou seja, precisamos aprender humildemente. Porque se você parar para pensar, falar sobre aprender, não tem muito sentido quando a gente só tem 30 dias para viver. Você diz assim: poxa, se eu sei que os meus dias estão contados, por que eu vou aprender alguma coisa? A última coisa que eu faria é ir para a faculdade, a última coisa que eu faria é ir para a escola. Não é? Eu iria lá só para avisar a galera: ó, estou indo aí, valeu, eu não preciso mais aprender, eu já estou indo. Mas esse aprender, querido, é para que a gente possa desfrutar da melhor forma esses últimos dias que nós temos. E há uma pergunta que eu gostaria de meditar com você para nos ajudar nessa reflexão, essa daqui, ó: quem realmente eu sou? É muito importante que a gente responda essa pergunta. Você pode fazer para quem está do seu lado aí, se você se sentir à vontade, não quiser me matar por causa disso. Pergunta aí para o seu vizinho: quem você realmente é? Quem é você? Qual é a sua identidade? Se você tivesse 30 dias para viver, qual seria o seu propósito a terminar nessas últimas semanas de vida? É importante a gente perguntar quem nós somos, porque se a gente não tiver um sentido, a gente só está existindo, não é verdade?
Se a gente não entende quem nós somos, a nossa vida, ela vai ser passageira, mas ela, né? E tantos aí acreditam que nós somos um aminoácido, né? Uma ameba que deu certo, né? Que depois de milhões e milhões de anos de evolução, se tornou você e eu, e nós só estamos aqui existindo por alguns anos e depois vamos morrer, e é só isso, não passa disso. Agora, se nós cremos que existe algo por trás da minha vida, da sua vida, da nossa vida, há um sentido que nós ganhamos a partir disso. Eu estava olhando que nós, hoje, no mundo, no planeta Terra, melhor dizendo, nós temos 8 bilhões de pessoas. Eu vi no Google lá que esse número foi atualizado no dia 15 de novembro do ano passado. Nós alcançamos 8 bilhões de habitantes no mundo. E você é um dentro desses 8 bilhões de habitantes no nosso planeta. Quem é você? Será que realmente Deus tem um propósito para você? Para a sua vida? Deus te ama individualmente, mas tem tanta gente, são 8 bilhões de pessoas, e eu quero ir mais a fundo com você, para a gente perceber que não é só isso. E olha só esse versículo, que diz em Salmo capítulo 8, no verso de número, acho que agora tremeu aqui para mim, foi. Lê comigo, Salmo 8, 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? Essa é uma reflexão importante para nós. Se nós vamos aprender a viver, a gente tem que aprender quem nós somos. E quem nós somos? O salmista faz essa pergunta, e quem faz essa pergunta é nada mais, nada menos que o rei Davi. Alguém escolhido para liderar a nação, que vivia na presença de Deus e tinha obras poderosas feitas por Deus por intermédio dele. E ele pergunta: quem que é o homem? Para que o Senhor, dono do universo, se importe, para que o Senhor se preocupe com ele. Quem é o Senhor? Nós somos no nosso planeta, entre 8 bilhões de pessoas. Mas se a gente for olhar para o espaço, a gente vai ficar mais doido ainda com essas verdades. O livro, ele traz aqui a referência desse telescópio Hubble. Em 1995, os cientistas, eles colocaram esse telescópio em órbita e miraram ele para um pontinho do tamanho de um grão de areia no espaço. E para surpresa deles, naquele pontinho de areia, o telescópio Hubble, lá em 95, ele descobriu 1000 galáxias. 1000 galáxias, num pontinho no espaço. Você consegue perceber o que é isso, meus irmãos? Eu trouxe um dado aqui, Cientistas estimam que haja mais de 125 milhões de galáxias no universo visível. Ele traz esse número de 125 milhões, mas se você for ver aí na internet, tem gente que fala 150 milhões, 200 milhões, é muita coisa, e cada galáxia com bilhões de estrelas, e isso é uma doideira, não é? Nós somos um planeta num sistema solar, dentre centenas de milhares de outros planetas, que gira ao redor de uma estrela. Tem um vídeo antigo do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, não sei quem aqui já ouviu esse vídeo, depois você põe no Google para você ver. Ele fala assim, tem pessoas que chegam uma para outra e dizem assim: você sabe com quem você está falando? Já viu alguém falando isso? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Aí ele conta essa história. Você é um habitante de um planeta que tem 7 bilhões de habitantes, que é uma espécie entre 30 milhões de espécies conhecidas, que faz parte de um planeta que é um entre centenas de milhares de outros planetas, numa galáxia que está entre milhares de outras galáxias, num universo visível e possível, e ele completa que está se expandindo. Quem é você? Será que você é alguma coisa? E meus irmãos, a gente precisa se perguntar: quem somos nós? Para que Deus se importe conosco. Quem é você, meu irmão? Qual é o tamanho do seu Criador? Você já parou para pensar nisso?
O Deus que nós estamos aqui adorando, nós cantamos a Ele aqui agora e dizemos que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. E nós estamos prestando um culto ao dono do universo, ao governador máximo. A Bíblia diz que Ele coloca as estrelas com a ponta dos seus dedos, que a terra é o estrado dos seus pés, que Ele enche os oceanos com a palma da mão dEle. Esse é o tamanho do Criador, do nosso Deus. Agora, quem somos nós para que Ele se importe conosco, para que Ele olhe para nós? Meus irmãos, nós precisamos aprender humildemente. E eu acho que quando a gente olha para o tamanho de Deus, nós vamos perceber com o nosso tamanho. Quando a gente olha para o tamanho do Criador, a gente percebe quão pequeno nós somos. E quantas vezes nós somos nariz empinado, não é verdade? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Você sabe meu sobrenome? Você sabe o que eu tenho de bens? Você sabe de onde eu vim? Você sabe aonde eu nasci? E quantas vezes a gente se acha melhor que o outro e julga o outro se ele não pensa como eu, se ele não é como eu, e nós fazemos certas escolhas achando e sem perdendo de perspectiva o tamanho de tudo isso que nós estamos envolvidos. A partir dessa reflexão, meus irmãos, nós precisamos assumir, temos que ser mais humildes para aprender e entender quem nós somos diante do Criador. Mas a Bíblia nos narra o Evangelho, que Deus se faz carne enviando o seu Filho para morrer por nós, para nos dar uma identidade. E eu gosto demais desse texto aqui. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu cito muito Efésios 2, 8 e 9. Quem sabe já de cor esse aí? 8 e 9, aqui na frente está o 10. Vai lá, Vini, tô ligado que você manja, mano. Você já está me ouvindo há 7 anos pregar, velho. Vocês são salvos mediante a? Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí no 10 ele fala: pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse termo feitura é o termo poema no grego, e essa palavra significa aquilo que foi feito, foi criado, foi feito pelo Criador. É uma obra-prima, um poema. No meio de 8 bilhões de pessoas, você é um poema escrito por Deus. Você é uma obra-prima feita pelas mãos desse Criador. Deus tem um plano para a história, um plano salvífico para o povo que Ele escolheu. E nós fazemos parte desse povo. E quando nós entendemos a nossa identidade, meus irmãos, nós percebemos que nós não somos um cisco no universo, criado aleatoriamente por meio da evolução de algumas amebas aí durante milhares e milhares de anos. Nós fomos projetados. Se você for ler o Salmo 139, você vai ver que Ele projetou você, Ele conhecia você mesmo antes de você nascer. Há uma identidade. Todos quantos receberam, aos que creram em seu nome, foram feitos filhos de Deus. Nós temos uma identidade. Nós precisamos saber quem nós somos, e a nossa condição de filhos de um Criador que toma a iniciativa. Ele nos amou primeiro. Nós só podemos nos posicionar, queridos, com um coração humilde e dizer: obrigado, eu me rendo a Ti. Quem eu sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Eu me prostro, eu me rendo, os meus dias são Teus. E eu ontem assisti um filme com Augusto, a Rebeca foi dormir, né, amor? Na verdade, o Benicinho, que não estava dando muita trégua, eu falei: vai pro quarto, está atrapalhando. Mais ou menos isso. Mas a gente assistiu o Rei Leão. Eu vou dar um spoiler aqui, mas também, se você não assistiu o Rei Leão, pelo amor de Deus, né? De 94, poxa vida, né? Mas você sabe, esse aí é o Simba, e ele tem uma perda, né? Ele, pequenininho, queria ser rei, tem aquelas músicas maravilhosas, né? Super inspirado em ser o rei, porque ele era o filho de Mufasa, que era o rei ali. Mas o Scar, né, faz uma maldade e... vocês já viram, né? E o Mufasa morre e o Simba, ele foge, porque ele é levado a acreditar que ele fez o pai dele morrer, e ele, com muito medo, desolado, ele foge.
E nessa fuga ele encontra Timão e Pumba. E essa dupla maravilhosa, né, que faz a gente dar muita risada, tinha um sentido da vida. Quem lembra o estilo de vida que eles tinham? Chamava Hakuna Matata. É lindo viver. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender Hakuna Matata, não é assim? Então é um estilo de vida, esquece seus problemas, esquece, vai ser feliz, deixa a vida te levar, não é? Não tem problema se estão te perseguindo, se estão te acusando, viva a sua vida. E o Simba ali, ele era filho do rei, futuro rei ali, mas ele é levado então, dentro dessa cultura e dessa filosofia do Hakuna Matata, a levar os seus dias comendo insetos. Ele, um leão, agora vai crescendo comendo insetos e cantando e pulando na água. Ele perde a sua identidade. E aqui no momento do filme, ele é levado a olhar para um espelho d'água. E o macaco lá, o Rafiki, né? O Rafiki pergunta para ele: quem é você? E ele diz: eu já não sei mais quem eu sou. E aí ele diz: você é filho de Mufasa. Ele: você conhece meu pai? Sim, eu vou mostrar para você. Aí ele leva ele para esse espelho d'água e faz ele enxergar ali. E ele fala: não, mas isso aí é só o espelho d'água, sou eu mesmo, não é o meu pai. Aí ele diz: o seu pai está em você. Essa é a sua identidade. O seu pai está em você. Isso arrepia, né, meus irmãos? Tem a ver conosco. A gente se distancia do nosso propósito, da nossa identidade, e nós precisamos ser lembrados que Ele está em nós. Essa é a nossa identidade. Eu trouxe 3 cenas, que é muito bom, né, esse filme. E aí, o momento em que ele olha para o céu e o pai dele começa ali, por meio de uma visão, falar com ele. E o pai dele fala assim para ele: Simba, você se esqueceu de mim. Você se esqueceu de mim. Ele: não, imagina, eu nunca vou esquecer de você. Sim, você se esqueceu de mim, porque você se esqueceu de quem você é. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho, e eu sou o único rei verdadeiro. Você é meu filho. Ah, meus irmãos, quantas vezes a gente precisa ser lembrado disso, não é verdade? A gente precisa aprender humildemente e nos lembrar a nossa verdadeira identidade de filhos, porque a gente se perde no meio de tantas provações, de tantas desilusões, de tantas frustrações, e anda cabisbaixo, achando que a vida é só pagar imposto, não é? Trabalhar arduamente, e no final ainda ter muitas dificuldades, e precisamos lembrar a nossa identidade, e aprender humildemente quem nós somos, porque isso muda tudo. A forma como nós reagimos aos problemas, a forma como nós vemos as pessoas, a forma como nós lidamos com a ofensa, quando alguém nos ofende, quando alguém faz algo que nós não gostamos, quando alguém pisa no nosso calo, a perspectiva de quem nós somos muda tudo. E a última cena aqui, ok? Que eu quero trazer desse filme é essa daqui, que é muito boa. O Rafiki vai lá e dá uma cajadada na cabeça do Simba e ele diz: ai, por que você me bateu? Aí o Rafiki diz: não importa, é passado. E o Simba diz: mas ainda dói. E o Rafiki diz: o passado pode doer, mas você pode fugir dele ou aprender com ele. Eu achei tão legal que eu falei, amanhã a mensagem é aprender humildemente. Falei, então isso aqui tem tudo a ver. Meus irmãos, nós passamos por situações, todos nós passamos, difíceis, complicadas. Você conhece a sua história, né? Melhor do que ninguém, sabe do que você viveu, o que você sofreu, as adversidades que você passou. E você tem 2 escolhas. Você pode fugir e adotar um estilo de vida Hakuna Matata, né? Esquece os problemas, esquece essas pessoas. Eu não quero mais me relacionar com elas, eu não quero voltar para o passado. Ou você pode aprender com o passado e enfrentar o passado e resolver seus problemas. E amar completamente tem a ver com isso. Nós falamos muito isso na semana passada sobre perdão, resolver os problemas. Lembram disso? Resolver os problemas com as pessoas, não deixar essas arestas. Como é que você vai ser lembrado quando você partir? Nós só temos um traço para viver. Na primeira mensagem nós falamos, temos uma data de nascimento e uma data de falecimento. Você não escolheu a data que você ia nascer e não vai escolher a data que você vai morrer. A única coisa que está ao seu alcance
Obrigado, minha irmã. A única coisa que está ao seu alcance é o tracinho. O que você está fazendo com o seu tracinho? Vale a pena o que você está vivendo, esse tracinho que você está vivendo? Qual é o legado você vai deixar? E para ilustrar isso por meio da palavra, eu quero olhar com você uma mulher que, ao meu ver, entendeu bem essa perspectiva. Esse estilo de vida de uma identidade de alguém que entendeu quem é. E essa mulher se chama Maria. Então nós vamos ler um pouquinho sobre a história dela. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas no capítulo 10. Eu trouxe 3 episódios da vida dessa mulher chamada Maria de Betânia. Uma mulher cuja família era muito amiga de Jesus. Eles moravam num povoado em Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém. E toda vez que Jesus, que passou boa parte da vida na Galiléia, descia para Jerusalém em função das festas, ele passava lá em Betânia e ficava na casa dessas irmãs e de Lázaro, que ele amava tanto. A Bíblia cita isso várias vezes, que Jesus amava cada um desses integrantes dessa família, Lázaro, Marta e Maria. Olha só o que diz em Lucas 10, a partir do verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós aprendemos algo valioso aqui com Maria. Maria sabia da sua identidade, quem ela era e quem o Senhor Jesus era. E é por isso que quando Jesus estava na casa dela, ela só tinha algo a fazer: ficar aos pés de Jesus. Marta, como diz o texto, a sua irmã, provavelmente a mais velha. O texto sempre cita os mais velhos, então dizia Marta, Maria e Lázaro. Marta provavelmente era a irmã mais velha, corria de um lado para o outro para servir, fazendo a comida, para preparar algo para Jesus. E quando vê a irmã Maria ali aos pés de Jesus, desfrutando da presença de Jesus, ela fica brava. Ela diz: Jesus, dá uma bronca na Maria, fala para ela vir me ajudar, porque não é justo, eu estou fazendo tudo sozinha e ela só fica aí. E Jesus dá uma repreensão para Marta: Marta, Marta, você está muito ocupada, você está muito ansiosa, você está muito preocupada, agitada. Maria escolheu a melhor parte e não vai ser tirada dela. Ela escolheu a boa parte, ela escolheu o mais importante, e você deveria fazer também a mesma coisa. Meus irmãos, nós aprendemos uma lição aqui. Essa é a primeira lição que eu quero trazer de alguém que precisa aprender humildemente a partir dessa nova identidade, a valorizar o mais importante. Nós precisamos aprender humildemente a valorizar aquilo que é mais importante. Na mensagem passada nós falamos sobre familiares, pessoas queridas, pessoas que estão caminhando conosco. Precisamos reconhecer que tantas vezes nós não fazemos isso. Precisamos reconhecer que tantas vezes nós estamos como Marta, agitados de um lado para o outro, confusos nos nossos afazeres, e nós não paramos para nos relacionar com Jesus. Nós não paramos para desfrutar da presença do Criador, para entender que se Ele é o Criador do universo, e eu sou filho, se você é filha, Ele está cuidando de tudo, e você pode descansar. Aliás, a mensagem de Jesus no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, você pode ler ali no início do Evangelho segundo Mateus, Jesus falando o tempo inteiro: não andeis ansiosos, não andeis preocupados, eu estou cuidando de você. Como o Bruno falou aqui, né? Coloque em primeiro lugar o reino dele, a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos aprender humildemente a valorizar a presença do Criador e descansar nessa presença. Há uma ilustração que nos ajuda a entender isso. A ilustração de uma criança que vê o pai viajar e ficar alguns dias fora de casa. E quando esse pai retorna, essa criança pula no colo dele e diz: pai, que saudade que eu estava do Senhor. Que bom que o Senhor voltou, eu estava com muita saudade. Vem brincar comigo.
Brinca comigo de Lego, brinca comigo de carrinho, brinca comigo. E o pai sentava e brincava com ele. O pai viajava de novo, e quando ele retornava, o filho pulava no colo dele quando ele voltava, e dizia a mesma coisa: pai, que saudade que eu estava do senhor, que prazer, que bom que você voltou, vamos brincar junto, vem cá. E ele com aquela alegria recepcionava o pai. E um dia o filho pede para o pai assim: pai, meus amiguinhos têm um videogame, você não poderia trazer na próxima viagem um videogame para mim? E o pai viajou, e no outro retorno ele volta com uma caixa de videogame. E o filho pula no colo do pai, agradecido: pai, que bom que o senhor voltou, obrigado por esse presente, eu queria muito esse videogame. E o pai viaja novamente, e quando ele retorna, ele entra na garagem, mas ele não ouve nenhum som. O filho não vai procurar o pai, e ele acha estranho aquilo. Ele desce do carro e pergunta para a esposa: onde que está o nosso filho? Está jogando videogame. E aí a esposa diz: seu pai chegou, menino, legal. Legal. E jogando videogame, e esqueceu da presença do pai. Isso ilustra muito eu e você, sim ou não? Quantas vezes nós nos achegamos a Deus e desfrutamos da presença dEle e pedimos uma bênção: Senhor, me dá filhos, por favor me dê filhos. Aí quando o Senhor dá filhos, a gente diz: Senhor, está corrido demais agora com os filhos, desculpa, agora eu não posso mais. Senhor, eu queria tanto uma chácara para eu passar o final de semana, e o Senhor dá uma chácara, olha que bênção. Senhor, desculpa, agora eu não tenho mais tempo para fazer mais nada. Senhor, me dá uma casa, deixa eu fazer uma faculdade, me dá um trabalho melhor, me dá uma moto. Enfim, e aí você pode pensar em vários presentes, né? E a gente se esquece da presença dEle. Estamos ocupados demais com as coisas boas que Ele mesmo nos deu, e nós perdemos a perspectiva de quem nós somos e de quem Ele é. Mas há um problema nisso, meus irmãos. Jesus conta uma parábola. Nós que estamos lendo os evangelhos aí, né? Nós vimos essa semana uma das parábolas de Jesus da grande ceia, onde Jesus chama os convidados, e um convidado diz: olha, não posso ir nessa ceia, porque eu acabei de comprar 5 juntas de boi e eu preciso experimentá-las. Ou seja, eu comprei um trator melhor e eu preciso testar esse trator. E o outro diz: olha, diz para o seu senhor aí que eu não posso ir porque eu acabei de me casar, e sabe como é que é, agora eu não posso mais. E o outro diz: olha, eu não vou poder porque eu comprei um terreno e agora eu preciso ir lá visitar e eu não posso, diz que eu não vou. O Senhor fica muito irado nessa parábola com essa rejeição desses convites, porque eram coisas boas. Comprar um terreno não é pecado, casar não é pecado, e comprar um trator ou um maquinário para produzir mais não é pecado. Agora, quando essas coisas ocupam um lugar que é de Deus, quando isso nos deixa como Marta, ocupada de um lado para o outro, e a gente não consegue desfrutar da presença do Criador e valorizar aquilo que é mais importante, há um problema aí, meus irmãos. Se amar é o nosso maior chamado e servir é a maior ilustração do amor, por que nós muitas vezes não servimos? Porque estamos ocupados demais. Porque nós muitas vezes temos um ministério, temos algo a fazer na igreja, fora da igreja, talvez numa ONG, num trabalho voluntário, algo que você pode fazer com os seus dons, com os seus talentos, ou com seus